Amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por mais este domingo. Eu creio que alguns estão cansados, né? Trabalharam ontem na feirinha de missões. Pela graça de Deus foi muito bom. E hoje eu queria convidá-los, né, para estarmos juntos tendo essa reflexão da palavra de Deus. E o tema que eu escolhi nesta manhã fala: não perca a esperança. Eu queria convidar os irmãos mais uma vez a curvar as cabeças e orar, né, aquilo que o nosso irmão Carlos já vem falando, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a nós. Não seja a voz humana, não seja algo dos nossos corações, mas seja de uma direção que vem do alto. Então eu queria convidar a todos para se preparar, a focar agora, a juntar os corações, para que Deus possa ministrar alguma coisa em nossas vidas. Então, que nós possamos estar em reverência, em humildade diante do Senhor, se quebrantando, e vamos pedir ao Espírito Santo. Pai, nesta manhã, nós queremos agradecer, porque o Senhor já está aqui, e obrigado, Senhor, porque a manifestação do Teu Santo Espírito paira sobre este local, e nós queremos realmente permitir, pedir e suplicar, abrir os nossos corações, Senhor, escancarar as portas dos nossos corações, para que o Espírito Santo possa vir nesta manhã tão gostosa, estar junto com os irmãos e o Espírito Santo possa falar, encher este local e quebrantar, Senhor, aquilo que precisa ser quebrantado nos nossos corações, vivificar, transformar. E nós pedimos para que esta palavra possa realmente encher, transbordar as nossas vidas. Nós queremos entregar a partir de agora para que seja a voz do alto, Pai, não a voz humana. Nós entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu queria convidar os irmãos a ler o capítulo que nós escolhemos de Lamentações, capítulo 3, 22 e 24. No nosso tema, como eu disse pela manhã, diz: não perca a esperança. Não perca a esperança, e vai estar falando em Lamentações, capítulo 3, 22 e a 24. Os irmãos podem ler na sua Bíblia, mas também está aqui, eu coloquei aqui na projeção. Os irmãos podem acompanhar. É um texto bem curto, mas um texto também conhecido, bem bonito, que vai falar sobre a esperança. Então, no versículo 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então este é o nosso texto base. Nós vamos estar fazendo uma leitura também no texto de Romanos, mas este é o nosso texto base. Eu queria que os irmãos pudessem focar nesse texto, que nós vamos trabalhar versículo a versículo aqui, daquilo que o autor de Lamentações vai dizer acerca da esperança, né? Então, irmãos, por que eu escolhi este tema? Não perca a esperança. É que este ano nós estamos trabalhando muito sobre buscarmos juntos, todos juntos, a plenitude de Cristo, né? Esse é o nosso texto que nós estamos buscando este ano, buscarmos juntos a plenitude, todos nós focarmos, né? Estamos alcançando a maturidade, o conhecimento e chegando à medida da plenitude de Cristo, que está lá em Efésios. Então nós estamos buscando isso, mas eu estive pensando nesses últimos meses, né, que não é fácil, né, irmãos, buscarmos todos juntos. Em dado momento, pode ser que não consigamos chegar a 100% da nossa comunidade, todos juntos, na plenitude de Cristo, né? Pode ser que um ou outro acabe ficando desanimado, acontece alguma coisa, fique para trás por algum motivo, seja, né, pecado, seja um desânimo, estresse, fica desmotivado, magoado e acaba ficando um pouco para trás ali, né? Difícil 100% da comunidade estar vibrante. É o que a gente almeja, né? 100% da comunidade estar vibrante, alegres, todos juntos, buscando a plenitude, chegando a alcançar a medida da plenitude, né? Mas em algum momento, irmãos, quem não fica desanimado ou perde a esperança, né, nessa caminhada?
nós temos anos para caminhar daqui para frente, para chegar a alcançar a plenitude. E pode ser, irmãos, que um ou outro fique para trás, perdendo a esperança, desanimado, acontece alguma coisa. Mas a esperança, irmãos, é o nosso motor da nossa vida, né? Sem esperança, o ser humano perde totalmente o sentido da vida, não é verdade? Então a gente precisa da esperança. Mas, irmãos, quem aqui nunca perdeu, assim, pode ser que perdeu a esperança na vida, assim, acordou e, assim, do nada, assim, perdeu a esperança. Quem aqui não aconteceu isso na vida um dia? Talvez, naquele dia você fala, puxa, que desânimo, hoje eu não quero estudar, hoje eu não quero trabalhar, hoje não estou com vontade de fazer nada, por algum motivo que aconteceu na sua vida, né? Eu acho que muitos já passaram por isso, perder a esperança. Na vida eu já, assim, não sou tão de idade, mas eu acho que os irmãos experientes aqui podem contar com mais autoridade, né? Mas nas tribulações da nossa vida acontece, né? A gente quase perde a esperança. Um dos momentos que eu perdi a esperança, talvez foi assim, algo marcante na minha vida, foi um tempo que eu fiquei muito tempo no Japão, desde a minha adolescência, então voltei já na juventude para cá, com quase 30, e ter que recomeçar a vida aqui no Brasil. Eu quase perdi a esperança na minha vida, assim, né? Foi muito difícil, adaptação, tudo. São coisas que acontecem, a gente fala, puxa, e agora? A gente não tem mais chão. Estava com a minha filha, com a família, e a gente falou, e agora? Como é que a gente vai fazer na nossa vida, né? Então, a gente, muitas vezes, acaba perdendo essa esperança. E esse ano também, aconteceram algumas coisas na minha vida, umas frustrações, aconteceram algumas coisas que eu quase perdi a esperança também. E a gente está com esse tema de buscar a plenitude, e eu mesmo falei, poxa Deus, do nada assim aconteceu, um dia, falei, nossa, não deu vontade de fazer mais nada. Aconteceu alguma coisa assim, inédita na minha vida, assim, mais do que essa época que eu contei para os irmãos agora, de uns 20 anos atrás. Mas esse ano foi algo marcante, porque do nada eu perdi a esperança. Fiquei, nossa, o que está acontecendo? E aí Deus me levou a esse texto de Lamentações. Deus começou a trabalhar no meu coração. E então, tem algumas semanas que eu já estava meditando nessa passagem, né? E o que acontece no texto de Lamentações, irmãos? O que está falando aqui? O próprio tema, né, do livro, Lamentações, já dá para dar um sinal de que a coisa não estava muito bem, né? Lamentações de Jeremias. Então a gente tem Jeremias, e depois tem um outro livro chamado Lamentações de Jeremias, que são 5 capítulozinhos ali, curtos. E nesses 5 capítulos, né, começa com grandes lamentações. O texto, né, você vai ler capítulo 1, 2, até não chegar no 3 ali. O que estava acontecendo? O povo de Israel havia sido levado cativo, né? E quando o profeta se dá conta, a cidade destruída, o povo sendo levado cativo, havia um desânimo, tudo destruído. Imagina a cena, né? Imagina a cena que ele estava vivendo. Então, os primeiros 2 capítulos é muito difícil, porque é só lamentações mesmo. Só palavra de desânimo, só tristeza profunda do profeta. Mas o incrível aqui, irmãos, é um negócio muito interessante, que no capítulo 3, há uma reviravolta, há uma coisa impressionante. Quando a gente chega nesse versículo 21, ele só tinha memórias ruins até então. Só tristeza, só coisas ruins na sua memória. Mas aqui no capítulo 3, versículo 21 em diante, nesse pedaço aqui, há uma transformação da mente, uma reviravolta. Desperta alguma coisa no coração e o discurso muda e mostra que ainda há esperança. Então, a partir disso, irmãos, falei, poxa, como que o profeta conseguiu mudar o texto aqui, né? Como que ele conseguiu mudar a sua mente e tudo aquilo que ele estava vivendo para falar esses versículos tão profundos? Quero trazer a memória que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, né?
renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Como é que ele conseguiu dizer isso no momento de tanta tribulação? No momento que seu país estava totalmente destruído, no momento que o povo estava sendo levado cativo à Babilônia. O rei Nabucodonosor havia destruído tudo ali. E como é que ele teve força para dizer essas palavras tão incríveis? Então eu gostaria de refletir com os irmãos 3 atitudes do profeta que nos ensinam a buscar a esperança. E a partir disso, eu queria trazer essa reflexão para os nossos dias também. Então, o que o autor, né, o profeta Jeremias fez para buscar essa esperança? Então não perca a esperança, né, irmãos? Se o profeta Jeremias está dizendo, ele nos ensina isso. E o primeiro passo, logicamente, irmãos, é levante. Levante, né? Como assim levantar-se, né? Como eu disse, o profeta estava angustiado, desmotivado. Quando a gente passa por isso, não sei quantos aqui já perderam a esperança de alguma coisa, não dá vontade de fazer nada, dá vontade de ficar deitado, dá vontade de fazer nada mesmo, assim, parece que nada tem de bom no dia seguinte, e você não tem também memórias tão boas, né? Assim, puxa, aquilo foi bom, tudo parece negativo, na verdade, quando a gente perde a esperança. E o profeta provavelmente estava nesse sentimento, né? Puxa, o pecado do povo trouxe ruína à cidade, devastação, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, esse povo não tem mais jeito. E Deus, olha, tá tudo terminado aqui, já era. E eu acho que só vem, na nossa mente também só vem isso. Mas no capítulo 3, ele se levanta e ele toma uma atitude de não conformar com a situação. E a primeira atitude de não se conformar com a situação, ele se levanta para trazer na memória, buscar na memória aquilo que traz a esperança. Ou seja, ele parou de ficar deitado, chorando, lamentando, ai que droga, ai não tem mais jeito. Ele parou de ficar lamentando e trouxe na memória alguma coisa que traz esperança. O discurso aqui muda completamente. No significado literal, em hebraico, literal dessa passagem, quero trazer à memória o que me pode trazer a esperança. No significado literal mesmo, significa assim, fará voltar ao coração. Numa tradução mais literal, é tipo assim, fará voltar ao coração. Então, quero trazer à memória, trazer no coração o que me pode dar esperança. Agora, irmãos, pense comigo, como que ele vai trazer à memória alguma coisa, fará voltar ao coração que traz esperança, se ele não tivesse tido nada de uma experiência com Deus, né, o profeta. O profeta estava ali e, graças a Deus, que ele, antes de toda essa ruína, de todas as coisas que haviam passado, ele teve uma experiência com o Senhor dos Exércitos. Ele conhecia o Senhor dos Exércitos e, naquele momento, ele pôde trazer à memória o que pode ter esperança. Então ele pôde trazer à memória quem é o Senhor dos Exércitos. Quando ele olha para trás, ele tinha uma memória, ele lembrou de quem era o Deus, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Ele lembrou. O difícil é quando a gente olha para trás e não lembra de quem é o Senhor, quem é Deus para nós. Então, para as pessoas que não conhecem o Senhor, não conseguem olhar para trás e ter essa esperança. Só quem conhece o Senhor dos Senhores. Então Jeremias conseguiu trazer a memória. E então ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele conseguiu trazer essa memória e lembrar de que o Senhor é um Deus misericordioso. Mesmo com todo o pecado do povo de Israel, mesmo com todas as coisas que o povo fez contra o Senhor, chegou na memória do profeta Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso é incrível, irmãos. Mas, irmãos, como que se dá isso em nossos dias? Então eu quero trazer essa experiência do profeta Jeremias para os nossos dias. Como que se dá isso? Então em Romanos, capítulo 5, versículo 1,
é um texto incrível. E no Novo Testamento vai falar sobre isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados, pois, mediante a fé. Mas como assim? Somos justificados? Que importa isso? Irmãos, um dia, quando encontramos com o Senhor Jesus, teve uma experiência com o Senhor Jesus, nós nos arrependemos diante do Senhor. Através do sangue de Jesus, nós somos justificados. E isso é um marco incrível na nossa vida. Isso é alguma coisa incrível na nossa vida, que deve ser gravado na nossa memória para sempre e sempre, né? Então, isso é uma diferença para nós. Nós não precisamos agora viver sem esperança, porque quando nós olhamos para trás, quando está tudo ruim na nossa vida, quando pecados estão ali na nossa vida, quando a nossa vida está sem rumo, podemos olhar para trás e lembrar que fomos justificados mediante a fé. E agora temos paz com Deus, voltamos a ter a esperança. Só em Jesus podemos ter essa esperança. Explicando mais um pouco sobre isso, o texto de Romanos, capítulo 1, um pouquinho antes, né, vai dizer assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. Irmãos, esse texto é algo incrível. Esse texto, o justo viverá pela fé, é o texto que mudou toda a trajetória de Martinho Lutero. É o texto que abriu, trouxe esperança para Martinho Lutero. Ele estava frustrado com muita coisa que o ser humano estava fazendo, longe de Deus. E ele fala assim: poxa, eu não consigo viver em santidade. Eu não consigo viver no temor de Deus. E aí, quando vem esse texto, o justo viverá por fé. Algo que mudou a experiência dele. Irmãos, quem não foi justificado não tem experiência com o Senhor, não consegue trazer nada à memória, é um vazio. Mas quando a gente lembra que nós somos justificados, o justo viverá pela fé. Irmãos, então quando a gente está passando por tribulações, quando a gente está passando por momentos difíceis na nossa vida, nós podemos lembrar: o justo vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé. Poxa Deus, mas nesse momento eu não tenho mais nada. Nesse momento estou passando por um momento que só tenho isso. A gente pode lembrar: o justo vai viver pela fé. É essa experiência que Deus quer nos levar. Então, isso que o profeta estava passando, naquele momento que não tinha mais nada, naquele momento em que só restava ele, mais alguns ali, não tinha casa, não tinha mais nada. Ele trouxe na memória aquilo que traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele começou a lembrar do grande amor de Deus. E nos nossos dias, muito mais fácil, porque hoje nós somos justificados pela fé. Através do sangue de Jesus nós somos justificados. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos dizer: o justo viverá pela fé. Nós podemos ter a esperança. Então, irmãos, a nossa esperança está somente nele. Então, ainda há esperança na nossa vida, porque nós somos justificados pela fé. Então, o primeiro passo é: levante-se, tome a atitude de trazer memória aquilo que traz a esperança. Podemos lembrar: sim, Deus, o Senhor me justificou, o justo viverá pela fé. Deus, eu quero viver pela fé no nome de Jesus. Pela fé somos justificados, somos restaurados. Podemos glorificar a Deus nas tribulações. Não precisamos mais ter medo agora. Então, o primeiro passo, irmãos, é: levante-se. O justo viverá pela fé. É pela fé. Talvez não temos ainda a certeza das coisas, não temos resposta, mas nós podemos levantar e dizer: Senhor, pela fé, o justo viverá pela fé. Esse é o primeiro passo, irmãos. E o segundo passo que eu queria trazer para os irmãos é: caminhe. Então a gente vai só trazer a memória, dizer assim: o justo viverá pela fé, e ficarmos sentados esperando todas as coisas acontecerem e a esperança vai voltar em nossas vidas? Não, né? Então, o nosso texto, Jeremias, ele fala assim, que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã.
As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Né? Em Jeremias vai dizer isso. As Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, versículo 23. Que as misericórdias do Senhor agora renovam-se a cada manhã. O que significa isso, irmãos? Renovam-se a cada manhã. É bem interessante que o profeta vai trazer essa comparação com a luz da aurora. Com a luz que começa a brotar. Né? Não sei quantos aqui viajaram de madrugada. Eu gostava mais de viajar de madrugada. E lá pelas 4, 5 da manhã começava a aparecer aquela luz da aurora. Quando a gente viajava lá longe, começava a brotar. Ele rompia a escuridão. Começava a acender aquela luz. Trazer uma esperança para o novo dia. E a cada dia, um novo dia é um novo que a gente pode ter a esperança. E ele rompe a escuridão. E podemos confiar nas misericórdias. Então o profeta faz essa comparação. Renovam-se, as misericórdias renovam-se a cada manhã. A gente vive por fé todos os dias, né? Deus vai trabalhando passo a passo na nossa vida. O amanhã, nós dependemos do Senhor, confiando. Então, irmãos, nós não podemos ficar parados. Precisamos levantar e agora caminhar, viver dia após dia, confiando no Senhor, sabendo que o amanhã pertence a Ele. E essa é a esperança. Agora, como que acontece isso na nossa vida, né? Então, eu queria trazer de novo na comparação com Romanos capítulo 5. Paulo mostra que aqueles que foram justificados começam um processo. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Nós somos justificados. O justo viverá pela fé. Fomos justificados. Ok. Então, a gente só fica nisso, está ok na nossa vida, podemos ficar parados, né? Nós levantamos, somos justificados. Não, irmãos. Romanos aqui vai falar que nós temos um processo na nossa vida. Temos que caminhar agora, né? Temos um processo. Então, o que acontece nesse processo de renovar-se a cada manhã? Né? Cada manhã nós precisamos ser trabalhados, né? E aí, Romanos vai dizer assim, se a gente ler o texto mais um pouquinho para frente, até o versículo 5, vai dizer assim, nós sim, fomos justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós somos justificados, mas não para por aí. Né? Você pode olhar no versículo 2, que por intermédio da justificação, obtivemos acesso pela fé à graça da qual estamos firmes agora e gloriamos na esperança da glória de Deus. E essa é a nossa esperança, porque nós somos justificados, né? Mas aí que está, Paulo vai dizer assim, e não somente isso muda todo o contexto desse texto, e não somente isso, olha só, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. O que muda agora, irmãos? Nós agora somos, nós levantamos, agora nós caminhamos, agora nós podemos gloriar nas nossas próprias tribulações. Isso é muito louco, né, irmãos? Como assim vamos gloriar nas nossas próprias tribulações? Mas Paulo está dizendo isso, agora quem foi justificado vive na esperança nele, em Cristo Jesus. Então quando vem a tribulação, a gente não fica, ai, a tribulação, ai, não quero fazer mais nada. Não, a tribulação vem, mas confiamos totalmente em Jesus e gloriamos na esperança da glória de Deus nas tribulações, sabendo que então a tribulação vai acontecer o quê? A tribulação vai produzir a perseverança. Produz, olha essa palavra, produz perseverança. E a perseverança vai produzir o quê? A experiência, a esperança. Aí sim vai chegar a esperança. Olha os processos que vão acontecendo na nossa vida até chegar à esperança. Muita gente, quando passa por uma tribulação, quando passa por alguma coisa, quer ter logo a esperança, não é verdade? Quer que passe logo. A gente quer ter esperança rapidamente. Então, eu fui justificado pela fé e logo eu quero ter a esperança. Seria muito bom se acontecesse assim, muitas vezes acontece, né? Mas o nosso texto vai indicar que a gente passa por esse processo. Que processo é esse? Quando nós somos justificados, se a gente quer ter esperança em coisas materiais, às vezes é rápido, né?
em dinheiro e tal. Mas isso tudo acaba. Toda a esperança da nossa vida, materiais, físicas, elas acabam. Vai chegar um momento que o seu corpo não vai corresponder. Por mais que você tenha esperança de que, não, eu tenho a esperança em mim mesmo, meu físico, um dia, né, nós vamos envelhecer. Você pode ter esperança no dinheiro. Eu tenho minha esperança, assim, olha, eu confio no meu dinheiro. Também vai passar. Tudo é passageiro nessa terra. Mas quando nós temos uma esperança em Cristo Jesus, ela é eterna. Mas ela precisa de um processo também. A esperança em Cristo Jesus, quando nós somos justificados, inicia um processo na nossa vida. É isso que o texto está querendo nos dizer. Eu queria gastar um pouco de tempo aqui, porque é muito interessante isso. E a justificação, quando nós somos justificados em Cristo, vai produzir em nós, a permitir em nós passar por uma tribulação, mas não é uma tribulação que a gente vai ficar abalado. Mas, por isso que o texto diz assim, aqueles que foram justificados, gloriam na tribulação, né? Ela não se abala ali, mas está firme com Jesus. Como que a gente pode ter essa certeza? Quando a gente passa por uma tribulação, quando a gente é justificado, confiando totalmente no Senhor, nosso alvo está lá na esperança em Cristo Jesus, ela vai gerar essa perseverança, irmãos. Perseverança. E é interessante que tudo isso, ao passar por tribulação, vai gerar em nós perseverança. E aí é que está o nosso problema. Nesse terceiro estágio é que muita gente acaba desistindo. Porque a perseverança é muito difícil, irmãos. Se a gente não tem uma base sólida da justificação, de sermos realmente, nos arrependermos e o sangue de Jesus nos purificar, no sangue de Jesus nos transformar, e a gente colocar todo o nosso orgulho, toda a mentira, toda a falsidade diante do Senhor. Irmãos, quando chega nessa parte da perseverança, a gente desiste. Não consegue manter a perseverança. E aí, irmãos, é muito difícil. Mas quando a gente é justificado, a gente depende do Senhor, a gente passa por tribulação, passa com toda a convicção. E essa tribulação vai produzir, vai gerar em nós, vai trazer um crescimento de uma perseverança. Isso é incrível. Traz perseverança. Ela produz, ela não só, né, ela acontece. Então, ela como se a cada manhã renova-se a cada manhã. E a cada dia que passa, em vez de a tribulação te afundar, vai gerando perseverança, vai te levantando, vai trazendo ânimo para a sua vida, vai injetando força para a sua vida. Então, quando o profeta Jeremias, ele vai dizer para nós assim, que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, é esse processo que está acontecendo. Então, se a cada manhã a tua vida não tem se renovado, se a cada manhã não tem produzido perseverança, irmãos, o que a Bíblia indica aqui? Volta para o estágio 1, né? Volta para o estágio de ser justificado novamente. Volta para o estágio de você, pela fé, ser justificado e transformados por Cristo Jesus, porque tem pecados, porque tem coisas que não agradam ao Senhor ainda. E não vão te gerar esperança, porque só esse caminho, irmãos, que a gente está vendo aqui, que vai trazer a verdadeira esperança para a nossa vida. Sem isso, irmãos, não adianta. Então chega nessa parte, passando por tribulação, irmãos, não vai produzir perseverança. E aqui, irmãos, é interessante, porque tudo isso, produzindo perseverança, vai gerar em nós experiência. A experiência, a gente pensa o quê? A experiência, a gente pensa em maturidade. Agora, eu tenho experiência. Nesse estágio, eu estou no estágio tópico, eu tenho experiência. Né? A revista atualizada vai dizer experiência, mas a NVI é interessante. Se você for olhar na nova versão internacional, como que ele traduz ali? Ele traduz como caráter aprovado. Então, a perseverança vai gerar em nós um caráter aprovado, irmãos. Olha só. Tudo isso que nós estamos falando, para chegar na experiência, temos que passar por essas etapas da nossa vida. Romanos está dizendo isso. Então, primeiro nós somos justificados. Passando por tribulação, vai produzir em nós a perseverança. E passando por isso, irmãos, nós temos que chegar no estágio de termos caráter aprovados. E aqui, irmãos, nós vemos muitas histórias
bíblicas ou nos nossos dias, que aqui, na experiência, no caráter aprovado, que muita gente acaba dançando aí, acaba desistindo, acaba não cumprindo, né? Se a gente for ver as histórias bíblicas, acontece muito isso, né? Saul, o rei Saul, ele tinha que ali levantar um altar, mas o profeta Samuel falou, espera, né? Ele não conseguiu esperar, ele deu um jeitinho ali, ele não quis obedecer ao que o profeta Samuel tinha dito para ele, olha, você espera eu chegar para você levantar o altar. Ele não quis esperar, ele desobedeceu, mas levantou o altar ali. Irmãos, o que acontece? Na tribulação, ele estava nesse estágio, passando por perseverança, ele não conseguiu perseverar, ele na experiência aqui, o caráter não foi aprovado, ele desobedeceu, e ele não foi, então, instituído rei de Israel, ele foi destituído do reinado. Irmãos, quantas vezes nós não conseguimos chegar nesse estágio e obedecer ao Senhor? Deus fala assim, olha, seja fiel, a gente não consegue esperar o tempo de Deus, a gente quer a nossa vontade, faz totalmente ao contrário, desobedece. Irmãos, quando a gente vai trabalhando passo a passo, sendo justificados por Deus, a tribulação é outra, gera uma perseverança em nós, então traz essa maturidade em nós, traz essa força em nós. Irmãos, fala, poxa, mas como é que você consegue passar perseverante nessa luta? Desiste, irmão, não, você consegue perseverar ali, que Deus há de trazer uma restauração no seu casamento, na sua vida, no seu lar, nos seus estudos. Deus vai, porque você foi justificado. E Deus está em controle de todas as coisas agora. E aí, irmãos, que nós somos testados como caráter aprovado de Deus. Aqui nós somos testados. Irmãos, esse estágio da experiência do caráter aprovado é o mais difícil, talvez. Passando por esse estágio, irmãos, passando por esse estágio, aí sim, nós chegamos ao estágio mais top, que é a experiência, a esperança. O estágio mais top da esperança. Então você fala assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se você fala isso, né, como o profeta Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Irmãos, nós precisamos passar por esses 5 estágios na nossa vida, até chegar à esperança, entende? Irmãos, e Deus, graças a Deus que o Espírito Santo veio, Jesus veio em nossas vidas. Irmãos, precisamos dar glória a Deus, porque Jesus veio à nossa vida e fomos justificados. E sim, podemos alcançar a esperança hoje nele. Podemos sim, não temos força para termos caráter aprovados. Deus é quem nos fortalece e nos ajuda a termos caráter aprovado, a ter a esperança. A cada passo desse, é o Senhor Jesus que vai nos guiar, que vai nos conduzir, se desde o começo nós trabalharmos a justificação corretamente, a gente viver, o justo viverá pela fé. Então, nosso caminhar, irmãos, alcançar todos juntos a plenitude de Cristo, é esse caminhar que nós estamos fazendo, e não queremos que ninguém desista de nenhuma dessas etapas da nossa vida, né? Então, o segundo a lição que o profeta vai nos trazer aqui, né? A gente viu que o primeiro é caminhar. Primeiro é despertar, né? A gente se levantar. Então, a primeira atitude, o profeta levantou, ele trouxe a memória, falando assim, não vou ficar confortado com isso, eu vou, né, trazer a memória. Ele foi buscar a justificação ali. Mas o segundo passo agora é caminhar. Agora nós precisamos trilhar esses caminhos até chegar à esperança. Isso é incrível, irmãos, como Romanos vai trabalhar essa esperança para a nossa vida. Mas aí que está, a gente chega na esperança. O último passo aqui da esperança. O terceiro passo que o profeta Jeremias vai nos mostrar, vai nos ensinar, é confie agora, confie. Lamentações, o texto que nós lemos no início, Lamentações 3, versículo 24 agora, ele vai dizer assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Agora, irmãos, o profeta Jeremias vai, depois de tudo que ele passou, trazendo a memória, caminhando, sabendo que as misericórdias se renovam cada manhã,
Dia após dia, o profeta tinha que confiar que Deus iria vir com a sua misericórdia, restaurar o povo que se arrepende, Deus iria restaurar. Agora, ele diz assim, eu confio, ele descansa no Senhor, ele diz, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, esperarei nele, a minha porção é o Senhor. Eu achei, irmãos, esse texto, a minha porção, incrível. A Bíblia vai falar muitas vezes sobre porção, sobre quantidade, sobre algo que Deus às vezes não dá tudo para nós, né? Então, na história de Elias e a viúva de Sarepta, quando Elias encontra essa viúva, eles estavam passando por uma tribulação difícil, perseguição, e aí, né, nesses dias difíceis, passando fome, né, seca, e a única porção que essa viúva tinha era um punhado assim, de azeite e de farinha, que dá para fazer um bolo ali, dá para fazer uma coisa ali, mas bem pouquinho. A porção, assim, né, que não dá, só dá para alguns dias ali. E Elias confia, ele fala, você, né, eu vou ficar aqui na sua casa. Ela falou, puxa, mas eu não tenho comida para todo mundo aqui, nós mesmos vamos morrer, eu e meu filho aqui, nós vamos morrer também. E Elias fala, não, confia. A única porção que tinha ali. Então Deus vai trabalhar muitas vezes nessa porção, para aqueles que agora querem trabalhar, né, foram despertados, caminharam, passaram por esses estágios da vida, chegaram a confiar na esperança. Você quer confiar na esperança no Senhor, é viver a porção do Senhor. E aí, irmãos, a história mostra que Deus multiplicou aquele alimento e eles foram sustentados pelo Senhor todos os dias daqueles dias difíceis. A mulher, o filho, Elias foram sustentados pelo Senhor. Eles confiaram, depositaram, porque Elias estava passando por esse estágio de viver totalmente a esperança no Senhor. Irmãos, o povo no deserto ficaram 40 anos e Deus não deu sustento para um mês, para um ano. Ele dava o maná para aquele dia e não permitia que o povo estocasse para o dia seguinte. Para aqueles que estocavam para o dia seguinte, o maná estragava, a comida estragava, não durava, não deixava. Eles tinham que viver por fé aquele dia, todos os dias. Era totalmente na dependência do Senhor. Os discípulos e a multidão tinham que confiar no Senhor na porção dos 5 pães e 2 peixinhos. Iam ver a multidão de homens e mulheres ali, crianças, e os discípulos, e agora? Traz o que tem aí, 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos falaram, poxa, mas só isso, como é que nós vamos alimentar tudo isso, né? Mas eles tiveram que confiar nessa porção. E Jesus sustentou, alimentou toda aquela multidão. Irmãos, a Bíblia vai trabalhar muitas vezes com a porção. E esse é o nível total da esperança do Senhor. Quando a gente olha aqueles estágios, quando nós somos justificados, quando nós fomos passando por tribulação, perseverança, experiência, e agora chegando na esperança, irmãos, nós vivemos na porção do Senhor, na dependência do Senhor a cada dia. Ah, mas a minha vida está difícil, eu não sei como fazer. Deus nos chama para sermos justificados pela fé e depender totalmente no Senhor no amanhã. Irmãos, quando a gente aprende isso, algo acende, uma luz da aurora realmente acende a nossa vida. A gente volta a ter a esperança. E aí, o texto de Romanos, para concluir também o texto de Romanos, vai dizer assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgada. A esperança não confunde, irmãos. Então, não há uma confusão, como eu falei, do rei Saul. Poxa, o Samuel está demorando muito para chegar. Vamos mesmo nós aqui levantar um altar e ver o que dá. Não, irmãos, a esperança não confunde. Não tem confusão. Então eu vou fazer, poxa, vou dar um jeito aqui. Não, a esperança não confunde. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor, porque agora o amor, nós somos justificados, nós vivemos na justiça de Deus, né? Aí o irmão fala assim, alguém fala assim, não, dá um jeito aqui,
né? Fala que você pegou, fala que você não sabia. Irmãos, fomos justificados. Mentira, engano, não entra mais na nossa vida. Pecados, não vai entrar mais na minha vida. E quantas vezes a gente quer dar um jeitinho na nossa vida para trazer essa esperança para nós? Não, agora já não. Ah, mas como é que vai fazer? Depender totalmente do Senhor. O justo vai viver pela fé, na dependência do Senhor. Então, o texto diz em Romanos, vai dizer, olha, a esperança não confunde, porque agora o amor de Deus é derramado. Eu vivo na justiça de Deus agora. Só para ter uma ilustração melhor sobre a história do rei Davi. Após passar uma experiência na vida dele, ele diz em Salmos 62, versículos 5 e 6, ele diz assim, somente em Deus a minha alma espera silenciosamente. Somente em Deus a minha alma espera, silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha, a minha salvação, meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Esse texto, irmãos, é incrível. A esperança que o rei Davi experimenta agora é de uma pessoa que encontrou com o Senhor, passou por as etapas de tribulação, de perseverança, de experiência, agora a esperança. Ele diz assim, fala para a alma dele, o interior dele. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha, minha salvação, jamais serei abalado. Então, este é o terceiro passo, o nível de esperança, de somente confiar, somente estar nele. Irmãos, quantas vezes não perdemos essa esperança, porque não confiamos? E o que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã, que a esperança que a Bíblia fala, muitas vezes, ele vai trazer, é muito diferente da nossa esperança que nós temos hoje. A esperança do homem, a esperança do dia a dia, a esperança em nós mesmos, nas nossas convicções. Irmãos, Deus quer nos chamar para uma esperança, algo superior, aos estágios superiores, a alcançar essa esperança. Então eu queria concluir para nós, irmãos, levante-se, caminhe e confie somente no Senhor. E nessa manhã, talvez você esteja tentando de tudo e não está conseguindo alcançar essa esperança. Irmãos, a boa notícia é que ainda há esperança, porque Cristo Jesus pode nos justificar. Cristo Jesus pode lavar os nossos corações. Cristo Jesus pode transformar os nossos corações e a gente pode colocar as nossas vidas, nosso coração no altar dele e confiar somente nele e dizer, Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és tudo para a minha vida. E aí sim, o justo vai viver pela fé. E aí sim, irmãos, quando nós passarmos por tribulação, a gente vai lembrar na nossa memória, nós somos justificados. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não colocar a nossa vida diante do altar, no momento que você passar por tribulação, você não consegue olhar para trás e ter uma boa memória. Trazer a memória, quem é o Senhor, quem é Jesus, que não tem nada na memória. Mas quando olhamos para trás, sabemos sempre que nós somos justificados. Então, ainda há esperança para a nossa vida. Nessa manhã, quem sabe, não precisamos trazer a memória, sermos justificados novamente, trazer essa esperança. Talvez é voltar ao arrependimento, sermos justificados. Voltar à dependência do Senhor, né? Eu não sei em qual etapa que está a sua vida. Não sei qual etapa que a sua vida parou aqui. Mas eu gostaria de convidar os irmãos agora a orar e pedir ao Senhor. Se você precisa ser justificado, ora ao Senhor. Se você está passando por tribulação e fala, Deus, então eu quero viver na sua justiça, eu quero ver o justo viver pela fé e alcançar então a perseverança. Se você está vivendo a perseverança e você está querendo desistir, irmãos, Deus quer te levar a uma etapa melhor. Nessa perseverança, o Senhor quer levar a um caráter aprovado. Nessa perseverança, o Senhor não quer que você minta, que você falsifique, que você engane. Deus quer te levar a uma fé de um caráter aprovado. Irmãos, e aí sim, Deus quer nos levar a uma experiência de viver a esperança plena no Senhor. Alcançar a esperança somente nele. Eu gostaria de convidar os irmãos a curvar as cabeças nessa manhã e pedir
ao Senhor. Eu não sei quantos aqui, nessa manhã, estão passando por processo também de perder a esperança na sua vida. Eu gostaria de convidar os irmãos, todos juntos, a orar e clamar ao Senhor para que Deus possa restituir essa esperança, a verdadeira esperança no Senhor. Ore ao Senhor nessa manhã, permita nesse espaço, tempo que nós temos aqui, o Senhor trouxe cada um de nós, e muitas vezes, quantos de nós não estamos perdendo a esperança, porque nós estamos focados em nós mesmos, porque nós estamos distante do Senhor, nós estamos perdendo a esperança por causa dos nossos orgulhos, por causa das nossas avarezas, por causa dos nossos achismos, por causa das nossas contendas, e muitas vezes, irmãos, tudo isso nos leva a perder a esperança. E o chamado de Deus nessa manhã, para que nós voltemos a ter a esperança no Senhor, todos juntos como a comunidade do Senhor. Deus não quer que ninguém perca essa esperança, mas ore ao Senhor nessa manhã, se a palavra do Espírito Santo tocou no seu coração, derrame a sua vida. Não sei quantos aqui estão perdendo a esperança, e nesse mundo que estamos vivendo, muita gente tem perdido a esperança. Nesses últimos dias, muitos estão querendo cometer suicídios. Muitos estão perdendo a esperança da vida. Não tem mais nenhuma chance, nenhuma esperança. Frustrações. Quando olha para esse mundo tão destruído, não tem mais nenhuma esperança. Mas nós que estamos nessa terra mesmo destruídos, mas em Cristo Jesus, nossos olhos, nossa vida está na esperança em Cristo, porque fomos justificados. Eu gostaria de convidar os irmãos nessa manhã, se tem alguma coisa no seu coração que precisa ser perdoado, ser justificado, então começa nesse processo. Ore ao Senhor. Se a tua vida precisa estar totalmente confiante na tribulação, e você está confiando em você mesmo, ore ao Senhor para que tua vida possa confiar somente ao Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. Deposite a sua vida nele, somente nele, na confiança nele. Se você está passando por um momento de perseverança, você está querendo desistir, ore ao Senhor também. Fala: Senhor, não deixe minha vida desistir. Também ore ao Senhor e coloque a tua vida ao teu altar do Senhor. Deus quer levar você a um caráter aprovado, irmãos, para encontrar a esperança. Profeta Jeremias, havia um discurso triste, derrotado, nos capítulos 1 e 2 de Lamentações, sem esperança, mas aqui no capítulo 3 encontramos a esperança. Irmãos, Deus quer mudar o nosso discurso. Deus não quer que vivamos uma igreja arruinada, sem esperança, mas Deus quer nos levantar uma comunidade, sim, de esperança em Cristo Jesus. Nossa igreja não está poupada, não está calcada numa esperança em nós mesmos, nas nossas convicções, mas nossa comunidade está calcada numa esperança em Cristo Jesus. O alicerce é Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança. Que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Pai, nessa manhã nós queremos orar, Senhor, por cada um dos nossos irmãos. Jesus, talvez alguns aqui estão passando por um momento total desilusão, sem esperança. Muitos pode ser que estão passando por momentos de querer desistir. Eu oro por aqueles que estarão nos assistindo ou estão assistindo daqui para frente. Essa palavra, eu oro, Senhor, para que Deus possa restituir a esperança verdadeira no Senhor Jesus. Total confiança na porção do Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus quer nos dar. Nós queremos confiar somente no Senhor. Oh Deus,
Nós queremos confiar no caminho que o Senhor quer nos levar. Nós queremos confiar totalmente no Senhor, não na nossa convicção. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão querendo desistir, Senhor, por aqueles que estão passando por um momento difícil. Eu oro, Senhor, para aqueles que querem, Senhor, desistir da vida, Senhor. Restitui a alegria da Tua salvação, Pai. Eu oro, Senhor, para aqueles que estão perdendo a esperança. Traz, Senhor, a esperança. Traz a memória, a verdadeira esperança, o que pode trazer a esperança verdadeira. Quero trazer a memória o que pode me dar a esperança. Traz essa esperança, Senhor. Deus, renova cada manhã. Deus, Tu és a minha porção. Nós queremos confiar, Deus. Deus, faz de nós uma geração verdadeira, que vive a esperança no Senhor. Não desistir dessa caminhada. Deus, eu oro, Senhor, por cada um, pelas famílias aqui representadas. Aquece os nossos corações, Senhor, na esperança no Senhor. Nós queremos viver cada dia no Senhor. A cada manhã, viver na dependência do Senhor. Oh Deus, faz isso em nossas vidas. Nós queremos entregar, Senhor, a oração e nossas vidas. Oh Deus, cada coração aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agradecemos pela palavra.